Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho, Jesus manso e humilde de coração. São João Bosco nasceu no dia 16 de agosto de 1815. Morreu no dia 31 de janeiro de 1888. Ele iria completar 73 anos. São João Bosco é um jovem que nunca envelhece. Por quê? Porque a fé não está no corpo que se inclina, diz Santo Agostinho, mas na alma do que crê. Qual que é o diferencial de São João Bosco? Ele se fez jovem com os jovens. Ele educou os jovens, não em primeiro lugar, a partir do rigor, porque ele era de temperamento colérico. E ele não suportava que os meninos blasfemassem, dissessem coisas erradas. Ele ficava nervoso, ele ficava bravo. Um dia Jesus disse para ele: não, Giovanni, não, João, não é assim. Você primeiro tem que conquistá-los. Não é com a cólera, não é com a raiva, não é com a espada, com a vara, mas sim com a paciência, com a docilidade. Você precisa mostrar para eles a feiura do pecado, a hediondez do pecado e a beleza da virtude. É assim que você vai ajudá-los, é assim que você vai educá-los. Nisso São João Bosco era uma criança, era um menino ainda, que ainda nem tinha entrado para o seminário. E no seminário, naquela região do norte da Itália, Turim, que já faz uma divisa com a França e com a Suíça, que é a região de Sales, onde nasceu o famoso bispo de Genebra, São Francisco de Sales. E sabendo da fama de São Francisco de Sales, que era um homem enérgico, colérico, mas que pela graça de Deus, pela força do Espírito Santo, foi domando o seu temperamento e teve como lema de vida a bondade e a mansidão, São João Bosco vai pegar esse exemplo para fundar a sua congregação salesiana. Daí vem os salesianos de Dom Bosco, em homenagem a São Francisco de Sales, o santo da mansidão, da paciência e da bondade. E é assim. São Francisco de Sales mesmo dizia, ele dizia por experiência própria: digo-vos, meus filhos, se a bondade, a mansidão e a paciência, o amor, não deu certo, pode ter certeza que nada dará. A educação é um desafio em todos os tempos, mas principalmente nestes tempos, que a doutrina maçônica luciferiana do naturalismo impera na sociedade. Padre, explica para nós o que é naturalismo. Naturalismo é uma doutrina iluminista maçônica onde ela tira o pecado original. Ela trata o ser humano como um bom selvagem, como dizia Rousseau, né? O homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe. Não, isso é naturalismo. O homem, ele traz em si o veneno do pecado, ele é inclinado, ele tem uma tríplice concupiscência: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 1 João capítulo 2, versículo 14 e 15. O naturalismo tira isso e começa a educar as crianças, meninos e meninas, juntos, nas salas de aula. Depois, na adolescência, pior ainda. E aí você fica quase impossível de educar aquela criança para o máximo que ela pode dar. Tanto é
que na tradição católica, vocês que já têm um pouquinho mais de idade, talvez foi até assim na sua época. Quem tem hoje 70 anos, talvez estudou em escola, se você é mulher, estudou em escola das irmãs. E os meninos, os jovens, você que tem 70, 80 anos, você deve ter estudado na escola dos irmãos, na escola dos padres. Antigamente, há uns 50 anos, 60, 70 anos atrás, principalmente antes do Concílio Vaticano II, os seminários, eles eram casas enormes, onde cabiam 300, 400 meninos. Aqui em Cuiabá mesmo, o que tem de hoje homem, pai de família, que estudou no Seminário Cristo Rei, o pré-primário, o ginásio, não é brincadeira. Porque esse é o lema de São João Bosco: formar bons cidadãos para que sejam bons cristãos. Só que hoje a educação já não é mais católica. Não é uma educação católica, onde a igreja, com a sabedoria do Espírito Santo, porque educar significa isso, tirar o melhor de dentro da criança, de dentro de nós. Hoje não. Hoje a educação, desculpe, é uma verdadeira deformação. Os jovens acordam de manhã, vão para a escola, os hormônios à flor da pele, né? E ali amontoa as crianças, os jovens adolescentes, seja na rede estadual, que ainda é pior, municipal, e aí vai acontecer uma série de pedagogias e etc., método Paulo Freire, que não sei o quê. Sim, tem um ou outro que se destaca, porque tem um QI mais elevado, tem uma facilidade numa disciplina ou na outra, mas em âmbito geral, nossos jovens não estão sendo educados, e eu provo. Foi feita uma estatística aqui no Brasil a respeito do ensino brasileiro. Pasmem, meus irmãos, o Brasil está atrás de países da África. Em matéria de curso superior, o Brasil é o último país do mundo em índice de aproveitamento em curso superior. Nós não estamos educando ninguém. Olavo de Carvalho falava muito isso, que o Brasil é um país de pessoas analfabetas funcionais, e é pura verdade. E uma coisa também que São João Bosco percebia, é que se os seus filhos, e também as suas filhas, que foram formados por Madre Mazzarello, né? Ele fundou congregação masculina, e fundou também congregação feminina. Se essas pessoas não tivessem inteligência, não dominassem o mínimo da literatura, elas não compreenderiam nem a Bíblia. Você perceba que no Brasil, graça, esse fundamentalismo bíblico, onde que leva a revelação divina ao pé da letra, fazendo mais aí uma espécie de proselitismo do que verdadeiramente uma educação cristã. São João Bosco tinha um método infalível de educar, que é o método de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele dizia assim, e termino essa reflexão hoje no dia de São João Bosco, dia do nascimento dele. Nós que somos Capela São João Bosco, devemos com muita alegria agradecer a Deus por ter ao nosso lado esse tamanho presente, né? Um presente desta estatura, porque São João Bosco é o pai, é o educador que todos nós gostaríamos de ter. E ele diz assim, palavras de ouro, né? Tudo que os santos nos dirige por escritos, por palavras, sermões, a gente deve colher no coração com muito amor. Sempre trabalhai com amor. Aqui vai uma dica, um conselho de São João Bosco para todos nós que somos educadores, pai e mãe, mas principalmente pela educação cristã, que precisa ressuscitar, precisa renascer, se quisermos bons cidadãos, bons cristãos. Por isso que o Estado, que está cada vez mais laicista, está combatendo as famílias,
meio que delegando a educação dos filhos para deformá-los, né? Esse é um método de desconstrução da sociedade para gerar o caos. Enfim, São João Bosco nos dá uma dica de uma educação infalível, dos pais, catequistas, também sacerdotes, irmãs consagradas, etc. Sempre trabalhai com amor. Antes de mais nada, se queremos ser amigos do verdadeiro bem de nossos alunos e levá-los ao cumprimento de seus deveres, é indispensável jamais vos esquecerdes que representais os pais desta querida juventude. Ela foi sempre o terno objeto dos meus trabalhos, dos meus estudos e do meu ministério sacerdotal. Não apenas meu, mas da cara congregação salesiana. Quantas vezes, meus filhinhos, no decurso de toda a minha vida, tive de me convencer desta grande verdade: é mais fácil encolerizar-se do que ter paciência. Está vendo? Ameaçar uma criança do que persuadi-la. Direi mesmo que é mais cômodo para a nossa impaciência e nossa soberba castigar os que resistem do que corrigi-los, suportando-os com firmeza e suavidade. Quando São João Bosco fala de castigar aqui, geralmente aqueles meninos, meninas que dão mais trabalho, a gente entra na geração Big Brother, né? Elimina, expulsa, vamos expulsar esse. Castigar é isso, é deletar uma criança difícil. Vamos expulsá-lo da catequese, vamos expulsá-lo da escola, vamos expulsá-lo do cursinho. Expulsa, isso é castigar, é desistir, é deletar. São João Bosco não fazia isso. Tomai cuidado para que ninguém vos julgue dominados por um ímpeto de violência e indignação. É preciso sim corrigi-los, suportando-os com firmeza e suavidade. Tem casos e casos, né? Tem crianças que são extremamente difíceis. Aí tem uma equipe também para ajudar, né? Deve ter psicólogos, psicoterapeutas, pedagogos, etc. É muito difícil quando se castiga conservar aquela calma tão necessária para afastar qualquer dúvida que agimos para demonstrar a nossa autoridade ou descarregar o nosso próprio mau humor. Aqui está um veneno na educação. Pai, mãe, educadores, clérigos, consagradas, depositar nas crianças o seu próprio mau humor. Consideremos como nossos filhos aqueles sobre os quais exercemos certo poder. Ponhamo-nos a seu serviço, assim como nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para obedecer e não para dar ordens. Envergonhamo-nos de tudo que nos possa dar aparência de dominadores, e se algum domínio exercemos sobre eles, é para melhor servirmos. Assim procedia Jesus com seus apóstolos. Tolerava-os na sua ignorância e rudeza, e até mesmo na sua pouca fidelidade. A afeição e a familiaridade com que tratava os pecadores eram tais que em alguns causava até espanto, em outros escândalo, mas em muitos infundia a esperança de receber o perdão de Deus. Por isso nos ordenou que aprendêssemos dele ser mansos e humildes de coração. Uma vez que são nossos filhos, afastemos toda a cólera quando devemos corrigir-lhes as faltas, ou pelo menos a moderemos, de tal modo que pareça totalmente dominada. Nada de agitação de ânimo, nada de desprezo no olhar, nada de injúrias nos lábios. Então sereis verdadeiros pais e conseguireis uma verdadeira correção. Em determinados momentos muito graves, vale mais uma recomendação a Deus, um ato de humildade perante Ele,
do que uma tempestade de palavras que só fazem mal a quem as ouve e não tem proveito algum para quem as merece. É assim que São João Bosco educava. E não é que isso era próprio dele, foi o próprio Jesus Cristo que o ensinou. Não, Giovanni, não é assim. Você precisa mostrar primeiro a feiura do pecado e a beleza da virtude. Se a igreja desistir de mostrar a feiura do pecado e a beleza da virtude, se ela desistir de ter trabalho com cada indivíduo, mostrando a porta estreita do Evangelho, a igreja deixa de ser mãe, e quando ela deixa de ser mãe, o mundo sabe ser madrasta, e daquelas madrastas que não tem um pingo de amor, só tem ódio, só destila raiva e os seus próprios interesses. Vamos consagrar as nossas crianças, os nossos jovens e adolescentes a São João Bosco. Ele que é o jovem que nunca envelhece. Por quê? Porque Cristo, Ele é sempre novo. Jesus ressuscitado, o bom pastor, o coração paterno de Jesus, se inclina hoje, através dos seus santos, da riqueza deixada pela igreja, para continuar educando as nossas famílias. Que a Capela São João Bosco, que as nossas paróquias e comunidades sejam cada vez mais adoradoras, para que possam ser educadoras e também missionárias. Esse era o sonho de Dom Bosco. Lugares eucarísticos, de muita educação, de um ambiente gostoso, onde tem familiaridade, tem ordem, tem beleza, e que essas pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de boa formação, ele que escreveu o cristão bem formado, possa devagarzinho, auxiliando também na evangelização dos mais carentes, daqueles que mais precisam. Que São João Bosco interceda por nós e peça pela nossa conversão e principalmente para que a educação católica no Brasil comece a tomar o seu lugar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.